E aí? Oficialmente, o primeiro encontro do Clube do Livro aí. O livro que a gente escolheu fazer atualmente é A Vida Intelectual, de Sertin Langes. A edição é de janeiro de 2019, da editora Quirion. E os capítulos que a gente resolveu discutir essa semana foram os 3 prefácios e o primeiro capítulo. O formato que a gente escolheu foi trazer considerações, reflexões e conclusões que a gente tirou durante a leitura semanal aqui e discutir em cima delas. Tá? Você quer Parece um começar, Luiz? zangado falando. Então, Posso começar, cara? beleza. A primeira impressão que eu tive desse livro, o que eu não esperava, é que ele é bastante religioso, né? Eu não achei que seria tão ligado à religião. Aham. Mas, contando a época que ele foi escrito, né? Foi em 1906, isso, Isso. né? Faz bastante tempo, naquela época a religião era mais forte ainda, né? Foi... Onde é que ele nasceu, Sertilanges? Cara, eu acho que é. Não tenho certeza. Ingressou na Ordem dos Pregadores, em 1879. Estudou em Paris. Então é bem religioso. Não que isso seja ruim, né? Até Sim. porque eu gostaria de ter mais um aprofundamento na religião. Eu que sou um cara que me considero agnóstico, não Aham. tem nada que eu possa fazer, não acredito em nada, mas vou tentar viver uma vida boa. E caso exista algum Deus, ele vai me recompensar por viver assim, né? Eu espero. Sim. Então, eu busco entender mais sobre, não sobre só sobre a religião católica, né? Às vezes eu me adequo a alguma. Eu estou Sim. gostando bastante dos princípios assim católicos. Ele está mostrando aqui, pelo menos. Uhum. Sim. É interessante também porque ele, tipo, principalmente no prefácio ali, ele já começa fazendo uma dicotomia interessante entre o transcendente e o carnal. E isso é bem comum na filosofia clássica, ali, principalmente na filosofia da Idade Média, assim, tipo, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. É interessante continuar, porque pelo que eu notei tanto no prefácio quanto no capítulo 1, e provavelmente ele vai discorrer mais sobre isso no futuro, é que a busca pelas qualidades, pela melhora, pelo intelecto, pela vocação, o trabalho árduo, a disciplina, elas estão sempre ligadas com o transcendente, de forma cristã ou não, né? Tipo, Platão fez isso, Sócrates fez isso e não conheciam a religião, né? Então é Sim. interessante ver que mesmo tanto dentro quanto fora da religião, nos lugares onde a busca da transcendência da existência do homem era o ponto central, as qualidades e a forma de se fazer isso sempre foram a mesma, né? Tipo, sempre foram através de estudo, de largar tuas vontades, teus desejos de lado e realmente se dedicar à busca ao conhecimento e à verdade. Tanto que ele fala ali, Concordo né? com Tipo, você. no, no, na página 18, se eu não me engano, no segundo prefácio, ele fala que, tipo, o intelectual é filho da ideia e não necessariamente de si mesmo. Então, tipo, é necessário abdicar de si, abdicar da tua forma de pensar, para que você não se deixe corroer por esses Uhum. por ideais que não necessariamente estão linkados com o que realmente é verdade, né? Eu acho que todo homem de estudo algum dia se tornou um intelectual, sempre buscou mais do que a gente pode ver, ou sempre buscou o transcendente. Uhum. E Sim. isso acaba em todas as religiões, né? O hinduísmo, o budismo, o catolicismo, o cristianismo, no caso. Então, isso acho que é um geral, assim, para todos os intelectuais. Sim. Cara, é muito interessante isso aqui, porque ele escreve se você não se despir do teu desejo, da tua vontade própria,
e entrar em um estado de graça intelectual, você não faz nada, ou tipo, se você fizer, não vai ter valor. Porque muito dos modernos e dos contemporâneos fizeram isso. Eram pessoas com um horizonte filosófico absurdamente grande, pessoas muito inteligentes, mas que se deixaram corroer pelo vício. Então, por exemplo, grandes pensadores, grandes artistas como Freud, Picasso, Camus, Marx, eles tinham horizontes muito maiores do que a grande plebe, o grande público, mas as obras deles acabaram corroídas pelos seus vícios. É, eles se deixavam, por exemplo, tentavam racionalizar coisas e comportamentos que eles tinham para que aquilo se tornasse normal e bom quando não necessariamente era. Então, tipo, apesar de terem obras muito densas dessas pessoas, obras tipo, você vai ler Nietzsche, por exemplo, o cara tem vários e vários livros publicados, várias e várias ideias boas e ruins, e a maioria delas foi subvertida pelos vícios dele, tá ligado? Tentando, por Sim. exemplo, desvirtuar o moralismo, a ética e o comportamento para atender as necessidades dele, que era um cara que não conseguia controlar o comportamento sexual, tá ligado? Na época. Então, tu diz que o vício seria, tipo, seguir cegamente um ideal e não estar aberto, tipo, para outras interpretações do que a pessoa pensa, assim, né? Daí tu faz de Tipo, tudo para justificar teu comportamento e escreve, tipo, toda isso, uma filosofia por trás disso. exato. E, tipo, quando a gente lê, principalmente filosofia clássica, eu acho que é importante a gente começar por ela justamente por isso, é que tu vai ver que, tipo, pra você fazer algo bom, você tem que, sei lá, nesse caso aqui, tipo, a grosso modo, negar a si mesmo. Então, como é que tu faz isso? Cara, eu, sei lá, X comportamento é ruim pra você. Por exemplo, digamos que dormir tarde seja um comportamento ruim, certo? Só que eu tenho Sim. o meu corpo e eu temos um grande prazer em dormir tarde. E, Uhum. e eu, como intelectual, tento discorrer uma obra inteira e pensamentos inteiros para que isso se torne o novo normal, entende? E foi isso que esses caras fizeram durante esse tempo. Os vícios deles eram normalmente ligados a devassidão, sexual, principalmente, abuso de drogas. Tipo, no geral, tipo, o vício ele tá ligado muito a prazeres, ao corpo, né? Por isso que, tipo, o autor desse livro faz essa dicotomia. Porque o nosso corpo, ele quer É, conformidade, né? Prazer. sim. A gente é acomodado, né? Hoje, antigamente era isso aí que tu falou, da promiscuidade, coisa e droga, né? Hoje tem droga Uhum. ainda, mas eu vejo muito isso que é muito parecido com rede social e jogo mesmo, cara. Sim, E exato. isso te leva para o mesmo caminho. Exatamente. E aí, tipo, te deixa mais longe disso ainda, né? São mais obstáculos ainda, tipo, são o que já existiam nessa época, e mais esses, eu acho que é por isso que a gente produz tão pouco conteúdo decente hoje em dia também, né? Sim, até semana passada a gente teve estavam apresentando os TC ali da minha faculdade ali de medicina. Aham. Aí teve uma apresentação que foi sobre transtorno mental, que é o jogo patológico. Já está descrito, já está, tipo, tem o CID, né, que é uma tabela com todas as doenças que já estão padronizadas, assim, que tem um diagnóstico. E daí já Sim. tem essa daí, que é o transtorno mental por causa de videogame, assim, né? Eu não achava até que era tão importante, assim, mas a pornografia eu já aprendi que é uma droga, né? Uma Aham. droga no sentido de viciar e coisas. E jogo também é parecido, cara, querendo a gente ou não. Sim. Principalmente jogo que nem LoL, jogo de RPG, assim, né? Que Uhum. tu Sim. sempre tem que entrar para fazer alguma coisa nova, assim, ou para porque tu quer jogar de novo, porque dá uma ânsia, assim. Sim. Então já tá até padronizado, descrito como uma doença, né? Eu não sabia disso. É. São novos obstáculos, né, meu? Tipo, tudo dificulta. E eu acho que, é, da perspectiva tanto do autor quanto da filosofia em si, eu acho que, tipo, tudo que te põe
em uma situação de conformidade, de não mudar, não melhorar, e qualquer coisa, qualquer tipo de prazer, na verdade, que não seja dosado com muita sabedoria no geral e bom senso, te corrói e te faz muito mal, cara. É, Tipo, a verdadeira felicidade não tá nisso, tá em, tipo, sei lá, desde se lapidar, de fazer coisa melhor. Inclusive no capítulo 1 ele fala um pouco a respeito disso, que, que eu achei genial, assim. Ele fala assim, de o conhecimento ele é uma constante que você, que assim como o tempo, você pode ou não escolher saber que ele tá ali, tomar conhecimento dele, e beber dele. E que eu acho que ele escreve também que vai ter gosto amargo, mas é algo que a longo prazo vai te fazer muito bem, vai te fazer se sentir melhor, assim como um remédio. É, amplia teus horizontes, tua forma de pensar, tua forma de raciocinar sobre coisas, ponto de vista, perspectivas, que antes jamais você teria sem ter feito todo esse esforço, todo esse caminho. E continuaria numa mesmice, que seria um absurdo desperdício você ter toda essa capacidade e nunca usar por comodidade, por conforto. E falando em capacidade. Ah, não, pode terminar. sim, eu ia terminar falando que, tipo, é uma coisa difícil de se fazer. Assim como parece que toda coisa boa que te recompensa de forma de verdade, assim, tipo, que é uma coisa realmente boa, ela nunca tem efeito imediato. Sim, É sempre uma construção, é sempre algo que você faz ao longo da tua vida, seja exercício físico, seja estudo, até a construção de uma família. É uma coisa diária e não é que nem fazer uma boa refeição ou jogar um jogo que a gente gosta, tipo, são prazeres constantes que são constantes na nossa vida, né? Tipo, que tu leva isso é, todos os dias, não só por um momento. sim. É, um exemplo disso é cara que trabalha a semana inteira e vive só pro final de semana, né? Não gosta de 60% da própria vida, né? Sim, Uma vez eu vi uma frase falando assim: se você vivesse o dia de hoje pelo resto da tua vida, você ia ser uma pessoa feliz? Daí, se a resposta fosse não, tem alguma coisa errada, né? Porque tu não pode sim, viver a maior parte da tua vida ruim, não gostando, para quando eu me aposentar, eu vou ser feliz. No final de semana, eu vou ser feliz. Quando eu perfeito. comprar não sei o quê, eu vou ser feliz, né? Tu tem que Sim. ter a constância, né? Como tu disse, né? Uhum, Pequenas coisas que levam à felicidade, não a prazeres vazios. justamente. E tem uma coisa que tu falou da capacidade intelectual. Antes ali, ele até falou no livro que quem nasce para ser um intelectual assim já está predestinado, assim. Ele fala muito disso no livro, né? Aham. É uma coisa que eu não concordo muito, porque eu acho assim, sinceramente, que por exemplo, por eu estar numa faculdade ou uma pessoa que não está na faculdade, eu não sou mais inteligente que ninguém, né? Ou eu Sim, tirar a nota melhor no ensino médio, isso aí não é bosta nenhuma, né? sim, O que, para mim, só o que muda, claro que tem um pouquinho de influência genética, assim, mas sei lá, 95% seria a criação da pessoa e a criação que depende dos pais, né? O ambiente que ela vai crescer e depois vai depender dela, né? sim. Para se tornar um intelectual, não. Eu acredito que qualquer pessoa pode se tornar e qualquer pessoa tem, digamos, uma salvação, assim, né? De Eu vícios e também. coisas assim. Eu concordo bastante com o teu ponto de vista também. Tipo, no final, eu acho que ele usa mais isso como eufemismo pra época, pra não dizer, tipo, quem não estuda é vagabundo, tá ligado? E que essa vocação Sim, necessariamente estaria ligada com o fato de você ter tempo pra isso, porque, sei lá, tipo, considerar que o cara vivia numa época em que tu tinha que trabalhar 2 horas por dia pra ter o que comer é meio paia não dizer isso, né? e na Europa, que estava vivenciando a revolução lá industrial, né? Sim, sim. Então, Justo. na época lá, os caras trabalhavam. Tinha gente que trabalhava 20 tipo, quase 20 horas por dia, né? Sim. Então, Mas eu nem dormia concordo com o teu ponto praticamente. de vista também. Tipo, eu acho que qualquer pessoa que queira, inclusive biblicamente falando, a visão divina é justamente essa, tipo, qualquer pessoa que queira tomar água viva, que seria a verdade, teria essa oportunidade, tá ligado? Não tá Uhum. necessariamente ligado com algo de destino, algo do tipo.
e sim com a tua vontade de querer fazer o que é certo, né? Até aquela frase que tu mandou lá, que eu achei também que é muito boa, né? Que a verdade só serve a seus escravos. Cara, isso Parece é um genial. paradoxo, né? Porque que mestre que ia servir ao próprio escravo, né? Mas faz muito Sim, sentido pensando na sabedoria, né? Que você tem que se dedicar uma vida para ter o conhecimento e aí sim ele vai te servir, né? Essa frase eu exato. achei muito. Acho que é a melhor que eu li até agora, cara. Sim, eu acho que Nossa, é achei muito, verdade. muito boa. Eu também fiquei acabando meditando muito nela. Tipo, eu pensei bastante a respeito e tal. Porque é justamente isso aí que tu falou, cara. É uma coisa que tu faz todos os dias, que tu estuda todos os dias. E que você vira um servo, você vira um escravo, mas no momento que você precisa daquilo, no momento que você precisa, tipo, que aquilo te sirva para algo, vai estar lá também e vai te servir. Então, Sim. para você encarar a tua vida de forma melhor, para você conseguir lidar com os teus problemas do dia a dia de forma melhor, tudo isso aí vai pesar muito, sabe? Tipo, tomar melhores decisões a curto e longo prazo, ser mais sábio e principalmente no, tipo, futuramente, assim, depois que o cara constrói uma personalidade baseada nisso, até o teu emocional fica muito mais blindado em relação às coisas que acontecem, morte, doenças, reveses, que normalmente abalam muito as pessoas que não estão preparadas para isso, pessoas de mentalidade fraca, e que com certeza vão acontecer conosco ou com pessoas próximas a nós e que de certa forma vai nos afetar em um dia da nossa vida. Também, tipo, é uma forma de mostrar que a verdade não serve, né? Que, tipo, você continuar firme ali é fruto de tudo isso aí também. É fruto de muito controle emocional que foi construído ao longo de uma vida inteira, né? É, Até o exatamente. estoicismo tem muito disso, né, também. Uhum. Esse cara aqui, não Sim, sei se ele estudava, mas ele era estoico, cara. sim, sim, tipo, é que, cara, quando a gente começar a ler coisa mais densa, assim, começar um negócio mais cronológico, você vai ver, tipo, que é tudo uma construção, tá ligado? Até os modernos que cagaram tudo por causa dos vícios deles, Platão tirou, tipo, fez uma. Eu falo Platão, né? Mas teve Aristóteles, assim, mas os gregos, no geral, fizeram, tipo, o mais absurdo que foi, sei lá, bater primeira e dar o arranque no carro, sabe? Aí vieram os estoicos Tiraram do e nada, né? isso. Tipo, do absoluto nada, assim, conseguiram construir muita coisa. E aí vieram os estoicos e, com base no que eles já tinham, eles continuaram aquele trabalho. E aí, com Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, na época medieval, assim, houveram outros, mas principalmente eles fazem um trabalho absurdo, que é pontuar pequenos ajustes da perspectiva estoica e, e continuar o trabalho deles também. Aí depois começa a decair um pouco, porque nem todos os pensadores eles continuaram escravos da verdade, entende? Eles começaram a ser escravos de si mesmos, justamente por aqueles Sim, movimentos de antropologia, tipo, que o homem passou a ser o cerne de tudo, iluminismo e tudo mais, que acabou corroendo muito esses movimentos filosóficos e artísticos. Mas até aquele momento ali se produzia a maioria das obras que passaram pelo teste do tempo, todas elas fazem exatamente o que esse cara faz, tá ligado? E é tipo, separar tudo assim, entre a tua vontade, que normalmente tá errada e ela deve ser dosada com muita sabedoria, a tua vontade, digamos, do teu corpo, né? E o transcendente, que daí seria tipo aquilo que você constrói com a tua disciplina, com coisas boas, a busca de qualidades e tal. sim. Na Grécia, tipo, eu penso que surgiu isso na Grécia porque tinha todo um ambiente favorável, né, à filosofia e à escravidão pela verdade. Sim, E isso renasceu ali com São Tomás de Aquino também, mas que hoje isso está perdido, né? Porque a sociedade é basicamente podre e todo mundo que vive nela tende a ser podre. sim, Então, eu acho difícil alguma sociedade, por exemplo, aqui no Ocidente, pelo menos, não sei como é que é, talvez Japão, China, esses lugares assim, né? Mas o que eu vejo sociedade do Ocidente é que não existe mais isso, né? Essa sim. busca, assim, né? Essa, pela verdade. E a Uhum. verdade seria o conhecimento, né? Sim, Daí até hoje tem um termo que ele usa no livro que é o diletantismo, né?
todo mundo faz aquilo somente, tipo, praticar uma arte somente por prazer ou por gostar daquilo, né? Sim, Eu acho que a gente tem que ser um pouco diletante para a gente se esforçar e não viver uma vida que não gosta, né? Mas aham, tem certas coisas, por exemplo, eu aplico isso na medicina que eu vou ter que estudar para cuidar dos meus pacientes, né? E se eu não fazer isso, eu vou ser um mau médico, simplesmente isso. Mas tem sim, coisas que eu me interesso que eu posso focar nisso, mas eu não posso deixar de estudar aquilo que eu devo. E hoje as sim, pessoas perfeito. só querem estudar aquilo que querem, né? E daí, basicamente, não vão para lugar nenhum. Uhum. E muito também que eu acabei vendo essa semana, inclusive, que foi um cara discorrendo a respeito de, tipo, arte e tal, e falando por que que a gente não deve se dedicar a essas coisas só por prazer, tá ligado? Porque, tipo, normalmente hoje as pessoas buscam isso por massagem do ego, né, cara? Porque, puta, você chegar pra alguém e falar assim: eu tenho um grupo de estudo com meus amigos, a gente lê filosofia, discute todos os finais de semana, soa muito foda, tá ligado? Nossa, tipo, que Sim. masturbação mental que deve ser isso aí, tipo, todo mundo abraçando qualquer merda que o cara fala. E isso, tipo, é um cuidado constante que a gente deve ter, inclusive ele fala isso, ele fala que a gente não deve se subestimar nem se superestimar, no sentido de que, e Uhum. quando ele fala superestimar, cara, me veio uma coisa na cabeça assim que é descrito na Bíblia também a respeito da nova personalidade. Que é tipo assim, você é um desgraçado, tá? Que é tipo, tá, que cede a todos os teus impulsos carnais, você é um animal. E quando você passa a Tá. aprender a verdade e tal, você, tipo, se despe, tira a roupa, tipo, tira todos esses defeitos ruins e se veste de nova personalidade. Só que tu tem que cuidar, e aí eu acho que entra essa ideia de se superestimar, para que quando você, por exemplo, vá ler algo, consumir algo a respeito de alguma qualidade, por exemplo, a coragem. E aí, tipo, tu vai ler e tu pensa, tá, meu, mas eu já tenho essa qualidade, não preciso ler. Porque, tipo, eu acho que Uhum. é importante você continuar, apesar de você já ter e tal, você continuar tendo humildade suficiente para reconhecer que sempre vai haver pontos de melhora, sabe? E que, ao mesmo tempo que a gente constrói muito, o tempo ele nos deteriora, a nossa rotina nos deteriora, a Bíblia nos chama, por exemplo, de ouvintes esquecediços, porque apesar de hoje a gente ler algo, ouvir algo e fazer algo, e a gente conseguir lembrar um pouco disso daqui 2 ou 3 anos, eventualmente essa qualidade em si, ela, se não for renovada, se não for trazida à luz da consciência de novo, ela vai se perdendo, vai se deteriorando. Tipo, a velha personalidade volta a tomar forma, porque a nossa inclinação sempre vai estar ligada a não ao transcendente, porque nós não somos seres transcendentes aqui, né? Tipo, o que nos prende ao plano terreno é a nossa carne, então, tipo, sempre a gente vai ter essa inclinação pro mal, pelo menos por enquanto. E sempre vai ser mais fácil fazer coisas que não necessariamente estão nos conformes do que a gente gostaria de fazer, das qualidades que a gente gostaria de ter. E é por isso que é importante sempre Sim. ter essa visão de que, bom, eu sou bom o suficiente para pôr em prática, mas eu não sou bom o suficiente o tempo todo para manter isso dentro de mim. Então, eu preciso ter esse equilíbrio em saber que eu devo continuar estudando, saber que eu devo continuar lutando para ser uma pessoa melhor e ao mesmo tempo saber que eu tenho a capacidade de ser essa pessoa. Que eu também não preciso me jogar num buraco e cuspir dizendo que eu nunca vou conseguir ser ninguém, né? Uhum. É muito fácil se entregar a prazeres mais rápidos, assim, né? Fúteis. Só que Sim, isso não é o caminho da felicidade, no final. exato. O difícil ser homem, né? É negar aquilo que tu mais quer no momento para tu buscar uma felicidade mais certa no futuro. É, E tu vai aquilo que tu falou, né? De ter que ir relembrando as qualidades da felicidade, vamos dizer assim, né? Com a sim, coragem, lá, tu vai ler uma coisa sobre a coragem e tu fala, tu leu isso há 10 anos atrás, aprendeu, mas tu vai caindo nos próprios vícios, assim, de tu fazer aquilo, de tu praticar a coragem, por exemplo, que tu vai se esquecendo dos princípios do que tu aprendeu lá atrás, né? E se tu não sim, relembrar, então, dado, tu só vai
Tipo, de tudo que tu lê, tudo que tu aprende, tu só é transferido para a memória de longo prazo, que seria aquela que muda a química, a estrutura do teu cérebro e conforme para tu fazer aquilo, de 10 a 20% de tudo que tu leu e tudo que tu aprendeu na tua vida. Sim, Então, é um número muito baixo. E esse número vai aumentando com a repetição, né? Se tu ir lendo, 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 e tentando praticar sempre, essa porcentagem aumenta, né? Porque vai se acumulando. perfeito. Então, não dá para ser prepotente, como diria Otávio, não dá para ser prepotente ao ponto de achar que sabe de tudo, né? Tem que ter humildade. Sim, Otávio mencionado aí. Mas é verdade, cara. E eu acho muito interessante esse ponto aí. Acho muito legal essa contribuição que se traz de forma científica, porque pensar que esses caras, mano, pensar que, sei lá, 2 mil anos atrás eles só tinham evidências empíricas a respeito disso, dessas coisas, e eles chegarem a um axioma e falar, não, é isso aqui que acontece. Todos de acordo? Todos de acordo. E Tem que ter tomam isso culhão, como cara. princípio, tá ligado? Cara, isso é muito foda, É, muito foda. Porque, tipo, eles conseguiram perceber isso sem necessariamente, tipo, conhecer, sei lá, o cérebro de uma pessoa, tá ligado? E hoje a gente sabe, a ciência traz isso aí pra nós, que realmente é isso de fato. tem E muita coisa do. Não pode terminar. eu Gente, ia falar só que, tipo, que isso mostra, tipo, a precisão de como o teste do tempo é bom, realmente, e que é sim possível confiar nesse tipo de ensinamento e que, tipo, não tem problema você ser humilde o suficiente pra reconhecer que você sabe menos que esses caras, tá ligado? sim. E que você tem muito a aprender ainda. Uhum. Tem, eu não vou falar agora que é do. Eu li um pedacinho do segundo capítulo lá, mas tem muita coisa que ele falou lá, cara, sobre. Ele fala sobre nutrição, atividade física, né, e cuidado com o corpo, né, cara? Aham. E muito do que ele falou lá, tipo, só, como tu falou, observação empírica, assim, da vivência, da experiência deles, assim, tá? Sim, De achar, saber o que é certo. Muito do que ele falou lá, para, tipo, dando dica para os intelectuais da época, já foi comprovado recentemente que é o certo a se fazer, assim, para a sim, saúde, no caso, eu diria. Então, sim, nossa, cara, não diria frente do seu tempo, porque ninguém é frente do seu tempo, mas certamente o cara era muito entendido do que era bom para ele. sim. E é legal ver como, tipo, essas coisas elas estão entrando em voga mais agora, né? Tipo, parece que. Porque se você joga, sei lá, para uns 15 ou 20 anos atrás, não era tão comum pessoas considerarem, tipo, você ter uma vida equilibrada entre conhecimento e atividade física, né? Ou era um ou era outro. Sim, é, Ou o cara desprezava uma coisa e vivia só a outra, né? E, tipo, acabavam acabavam pecando muito nisso aí, porque tipo, provavelmente se eu não me engano, ele comenta nesse livro, inclusive Platão comentou a respeito disso, que a importância de você ter uma vida, né, tipo, equilibrada entre as duas partes, porque o esporte te ensina muito também, a disciplina de você manter o teu corpo saudável te ensina muito também, traz muitas qualidades para tua vida, até para dentro dos sim, estudos e torna isso mais fácil. Porque eu acho que é, é muito mais fácil você cair num vício sendo um cara que não, sendo, tipo, apenas um intelectual, do que um cara que é os dois, tá ligado? Prova disso é o próprio Bukowski, tá ligado? Tipo, o uhum, cara era gênio, 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 tipo, muito bom no que fazia, excelente escritor na literatura e tal, mas era um fudido, tá ligado? E, tipo, muito da literatura, das correntes de pensamento, da forma de viver dele, eram totalmente ligados à devassidão e vício, tipo, em vinho, em bebida, né, e tal. sim, E isso se transferia muito para a obra dele, e que, tipo, o quão melhor ele poderia ter sido se ele fosse mais equilibrado como pessoa, tá ligado? uhum, Eu acho que isso se, é. tipo, claro que proporcionalmente, né, mas se transmite para nós também, tipo, quão melhor eu conseguiria ser se eu fosse mais equilibrado como pessoa. Ah, com Soubesse certeza. dosar melhor e tudo. É, como tu falou ali, antigamente tinha muito essa questão de separar, né? Eu digo separar até cérebro, por exemplo, que é o biológico,
como se fosse parte do corpo, cérebro e mente, ou corpo e mente, assim, né? Separar Aham. uma coisa da outra, mas na verdade isso está tudo integrado. A gente Sim. pensa com o corpo inteiro. Até quando descobriram, estavam começando a descobrir o cérebro e tudo, achavam que era, tipo, eram duas coisas desligadas, assim, uma da outra. Sim. Até eu estava conversando com a minha queridíssima compatriota aqui, que no futuro Aham. a psiquiatria, né, que cuidaria da mente, e a neurologia, que cuidaria do cérebro, né, isso está tão diferenciado hoje que existem duas disciplinas e correntes diferentes para diferenciar essas duas coisas, né? Eu acho que elas Sim. vão se unir no futuro, porque toda causa psiquiátrica tem uma base neurológica, né, que seria uma mudança estrutural física no cérebro, né? Isso já Sim. está ocorrendo muito com a depressão, que ela está sendo descobertas, né? Eu acredito que no futuro a gente vai, por exemplo, do mesmo jeito que a gente mede a glicemia de uma pessoa, se dá acima de 125 duas vezes em dois resultados separados, ela tem diabetes. A gente vai ter um Sim. marcador que a gente vai medir no cérebro da pessoa, na corrente sanguínea, e a gente vai saber essa pessoa tem depressão ou não. Porque hoje é com questionários, tudo, né? Sim. Não é uma coisa muito exata, mas eu acredito Sim. que no Sim. futuro vai ser. Até me Legal. perdi o que estava falando, né? A gente tava Da falando sobre separação, né? equilíbrio de corpo e mente. É. Sim, é Daí, bem. basicamente, é corpo são, mente sã, né, cara? Uhum. Sim, com certeza, meu. Eu sinto até por mim, tipo, antes de ter passado por esses reveses aí, quando eu era mais equilibrado no sentido do esporte, né? Na minha cabeça era Uhum. muito melhor, tá ligado? Tipo, o ambiente do meu corpo era muito melhor e, tipo, tu traz isso como evidência empírica, né? Tipo, da tua própria vida, assim. Tu enxerga que quando você é mais Sim. regrado, quando você tem mais disciplina na tua vida, você se sente muito melhor. Pô, É, mentalmente falando. é isso, senhores. Então tá, mano, vamos encerrar aqui então, hoje. Porque senão os guri não vão escutar também tudo isso. Vão ter que E botar lavando a louça e vão ficar junto. podcast aí. Mas beleza, esse foi o nosso primeiro encontro, então. Na próxima semana a gente discute provavelmente o capítulo 2 e 3. E é isso, observações, daí vocês postam no grupo aí. Vou encerrar a gravação.